Prezados irmãos, muito boa noite. É um grande prazer regressar novamente a essa casa, mesmo num jeito diferente dos nossos encontros através dessas palestras gravadas, mas creiam que o nosso senso de dever e a nossa satisfação e a nossa gratidão pela essa oportunidade é muito grande. E justamente falando em dever, a nossa proposta é trazer esse tema que vocês poderão encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, onde está lá, titulado O Dever, que é justamente uma mensagem do Espírito Lázaro de Paris de 1863. E ele começa, dentro daquela mensagem, vocês me permitam que eventualmente eu faça uma leitura do texto, onde ele nos diz o seguinte: o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. Quero aqui falar apenas do dever moral. O que Lázaro está nos dizendo com isso? Que nós reencarnamos para progredir. Então o dever, essa obrigação moral que nós temos, ela é primeiro conosco. Porque nós, quando viemos novamente ao orbe terrestre, quando nós reencarnamos novamente, nós viemos para quê? Para nos melhorarmos. Para progredirmos. Então, o compromisso primeiro é conosco. É conosco. Isso, num primeiro momento, talvez num minuto de desatenção, poderíamos tentar termos a leitura de que nós somos, então, que isso aí é um ato de egoísmo, onde nós olhamos só para nós. Não é isso. O dever é nosso. Agora, não tem como nós fazermos bem a nós sem fazermos bem aos demais, aos outros. Está lá nos ensinamentos do nosso Mestre. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, isso tudo vai ao encontro. Então, primeira coisa, nós temos o dever de quê? O dever de cuidarmos de nós, de progredirmos, de aproveitarmos essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui encarnados. Seguindo adiante, ele nos dá então que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Claro, o dever ele é contrário ao desejo, ao interesse, às paixões do coração. Já em algumas oportunidades, quando nós tratamos sobre a prece, nós falávamos muito do equívoco que se praticava quando nós entendíamos, quando nós juntávamos desejo e necessidade como uma coisa só. Quando nós orávamos e dizíamos: meu pai não me escuta, ele não atende às minhas orações. Geralmente porque nós estávamos orando em face do desejo e não da necessidade. A necessidade é aquilo que realmente nós precisávamos. Nesse contexto, nós queremos o quê? Que o nosso Pai escute a nossa prece em cima do nosso desejo. Então é um equívoco normal que todos nós praticamos. Tá? Agora, quando nós tratamos do dever, a diferença é maior ainda. Ela é maior ainda. Tá? Dever não tem nada a ver com desejo, a não ser que seja o desejo de cumprir o nosso dever. Fora isso, eles se distanciam principalmente ao interesse, né? E as paixões do coração. Todas as paixões é que nem aquele fogo de palha, com uma chama muito rápida, muito grande, muito rápida, e logo depois nada mais resta. Temos que ter também em mente que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Olha só, quantas vezes nós trazemos aquela questão: qual é a minha missão aqui no orbe terrestre? Para que eu vim? Pai, me dê um sinal,
me mostra o caminho. Principalmente nós espíritas, que já temos a consciência de que se viemos daqui é para progredir, é um questionamento constante. Qual é a nossa missão? Pai, o que espera de nós? Quando queremos saber qual é o nosso dever, o que nós precisamos fazer então? Olharmos para dentro de nós, lá na nossa consciência. A nossa consciência é justamente a centelha divina. Ali estão as respostas para todas as nossas perguntas. Mas precisamos olhar realmente lá dentro da nossa consciência, com coragem, com isenção, deixando os interesses, as paixões de lado, tendo a coragem de uma autorreflexão, tendo uma coragem de encarar o nosso verdadeiro eu. E a partir desse momento, quando olhamos lá dentro, a nossa consciência nos mostra, nos apresenta qual é o nosso dever. E a partir daí, desvendado, rasgado os véus da nossa responsabilidade, é através do quê? Do nosso livre-arbítrio, que vamos cumprir o nosso dever, que vamos colocar em prática aquilo que nos predispomos a melhorar. Então, vejam que nós temos tudo aquilo que precisamos para isso. Basta nós queremos buscarmos intensamente, com determinação, com consciência de que não estamos aqui para perder tempo, com a consciência de que essa oportunidade ela é muito importante e que não só nós, mas muitos outros tantos que nos rodeiam precisam que nós nos encontremos o mais rápido possível. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Além de nós queremos entender qual é o nosso dever, é muito importante que nós sabemos quais são os limites dele. E os limites do dever são justamente aonde começa o direito dos outros. Há uma limitação, porque existe uma troca. E como uma onda, que os dois continuam, eles acompanham um ao outro, mantendo uma distância. Então, direito e dever. Toda vez que nós queremos saber se o dever é nosso ou de outrem, basta nós vermos onde é que começa o direito dele. E a partir dali, termina o nosso direito e começa o nosso dever. Seguindo, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Olha que interessante. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Igualmente, em face da dor, é uma sublime providência de Deus, quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. A profundidade desse ensinamento é uma coisa absurda, porque a dor, quando ele nos traz da necessidade que nós temos de experimentar a dor ela nos iguala, ela nos homogeneiza, ela nos humaniza. Quando nós tratamos, em outras oportunidades, que nós falamos sobre o processo expiatório, muitas vezes existe uma compreensão de que a expiação é um castigo. Que é um castigo. Como se o nosso pai precisasse se vingar, se ele tivesse esse tipo de sentimento. A expiação é nada mais, nada menos do que colocarmos o ator
daquele mal cometido, exatamente no outro lado, para que ele experimente as consequências daquele ato. Então, isso é pedagógico, não é um castigo. A partir do momento, então, que nós somos colocados no lugar daquele ofendido, nós vamos experimentar todos os dissabores que aquela conduta trouxe, que aquela palavra, que aquela atitude, de dor em outrem ocorra conosco. E a partir de então nós temos a compreensão dos efeitos que aquela atitude traz. Assim como as boas também são. Mas então, nesse caso, a dor nos dá, ela é uma ferramenta extremamente interessante para nós conseguirmos entender os limites do nosso dever. Porque vejam que a dor é igual, independente do gênero, independente da posição social, independente da raça, independente do credo. A dor é igual para todos. A dor de dente é a mesma, a dor de barriga é a mesma. A dor do infarto é a mesma. As perturbações do desencarne são a mesma, desde que eles tenham tido as mesmas condutas. Então vejam que a dor realmente ela é uma bênção. Ela nos move, ela é um ator que nos tira da zona de conforto e nos leva a melhorar. Se tudo está bem, se não nos falta alimento, não nos falta morada, não nos falta dinheiro, não nos falta divertimento, não nos falta amor, para que nós vamos passar trabalho então? Para que nós vamos estar vindo para cá, pessoal? É interessante, né? Porque dificilmente nós lembramos de ser gratos, né? De agradecer simplesmente. Ou simplesmente de louvarmos ao nosso Pai. Então a dor é que nos motiva, é aquela dificuldade, aquilo que nos incomoda, que faz nós buscarmos uma solução. Ou será que nós trabalharíamos nas nossas atividades se nós não precisássemos garantir o nosso sustento e o sustento da nossa família? Com certeza nós teríamos pouquíssimos casos. Então, isso é fato. Isso é fato. E nós temos que estar muito conscientes que nós precisamos sim da dor para o nosso crescimento moral e espiritual. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Olha que interessante. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Cumprimos o nosso dever é também uma demonstração de fé, a qual poderá ser pela humildade ou pela resistência firme e serena às nossas tentações. A partir do momento em que nós temos, é mostrado, que nós desvendamos os nossos deveres nessa encarnação, tá? E nos agarramos a ele, no sentido de cumprirmos ele, resistindo às tentações contrárias. O que ele diz? É uma prova de amor ao nosso Pai, porque é uma prova de fé. Porque eu creio que cumprindo o meu dever, eu estou ascendendo na direção do nosso Pai. Então isso é deveras importante. Nós temos essa consciência dentro do dia a dia. Não só nós ficamos reclamando o tempo todo da dificuldade, quanto é difícil cumprir o dever, ou nos vangloriarmos de quando naquele dia cumprimos o nosso dever. Então, o dever é um ato de fé.
porque ele se mantém de forma contínua, constante. O dever nos aprimora, o cumprimento do dever nos aprimora, mas de forma constante e lenta. Nós sabemos, já dito pelo nosso Mestre Jesus, que a felicidade não é desse mundo. Mas quer dizer que nós viemos aqui só para sofrer? Não quer dizer que nós viemos aqui só para sofrer. Mas, a partir do momento em que cumprimos o dever que aceitamos no momento da nossa reencarnação, no nosso plano carnal, de virmos para cá, automaticamente nós estamos sim atenuando as nossas provas depois. É importante que nós tenhamos a consciência de que aquele dever bem cumprido, mais tarde, se torna um ato espontâneo, porque nós vamos nos acostumando com ele, e na prática disso, nós vamos melhorando. E mais, o dever é o mais belo laureal da razão. O homem tem de amar o dever, porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Amando o dever, o homem cria a chamada musculatura moral, necessária para o seu crescimento. Nós nos acostumamos. Existe coisa simples que pela prática diária nós nos acostumamos. O quê? Acordar cedo ou acordar tarde. Nós nos acostumamos. A maioria de nós não precisa do despertador, Nós temos aquele nosso despertador biológico, que chegou aquela hora, a gente acorda. Por quê? Nós nos acostumamos a isso. E há outras várias regras que nós vamos nos acostumando. Por quê? Pela repetição. O próprio aprendizado, ou é a observação, ou é a repetição. Então, toda vez que nós vamos cumprindo aquilo que sabemos que é o nosso dever, ele vai se tornando menos difícil, menos árduo. E nós, em razão disso, vamos criando a chamada musculatura moral. Por quê? Porque quanto mais nós conseguimos ser melhores, mais nós conseguimos conter as nossas inclinações. O que nós queremos dizer com isso? Todos nós temos coisas boas e coisas ruins em nós. Todos. Geralmente até mais coisas ruins. A partir do que vamos melhorando, nós vamos o quê? Extirpando o mal em nós? Não. A partir que nós vamos aprendendo e vamos vivenciando e vamos nos conscientizando, nós aprendemos a conter aquele mal que está em nós. Partes por partes. Então, se o nosso dever é justamente o de melhorarmos, de progredirmos, não tem como nós progredirmos sem contermos o mal em nós. Não é verdade? Então, dentro desse contexto, quanto mais a gente cumpre esse dever, quanto mais a gente pratica, muito maior é esse ganho, essa musculatura moral que nós nos referimos. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Por que nós temos que trazer esse assunto também, essa parte aqui abaixo? Simples. Se nós entendemos que o nosso dever é só nessa reencarnação, esqueçam. Todas as entidades, por mais superiores e elevadas que sejam, têm os seus deveres. Aquele espírito, o mais perfeito que já esteve entre nós, nosso querido Senhor Jesus, tem deveres e os cumpre.
Então todos temos deveres. O dever não cessa. Ele simplesmente se modifica. À medida que evoluímos, vamos contraindo novos deveres. E aqueles deveres que eram antigos passam-se a se tornar atos espontâneos, pois já temos a consciência deles e já estamos acostumados, não erramos mais, não precisamos mais nos fiscalizar naquele item. Desenvolver o dever conosco é a nossa singularidade, tá? É fundamental para encontrarmos o nosso dever. És o único preparado para desenvolver a tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. O que quer dizer isso? Que só nós mesmos é que temos condições de cumprir aquilo que está lá como nosso dever, lá na nossa consciência. Ninguém pode cumprir o nosso dever por nós. Não tem como nós delegarmos. E aí se traz um outro tópico muito interessante. Assim como só nós, dentro da nossa singularidade, podemos cumprir aquilo que é o nosso dever, porque, como já dissemos antes, nós encarnamos providos de todas as ferramentas necessárias para o nosso contrato carnal, para essa nossa encarnação. Então, só nós podemos cumprir os nossos deveres. Nós temos que ter muito cuidado de nunca invadirmos os deveres dos outros. Isso muitas vezes nós fazemos aonde? Na paternidade, onde não queremos que nossos filhos passem trabalho, nossos cônjuges, os nossos amigos, onde muitas vezes nós, no intuito de ajudarmos, acabamos tentando desincumbi-los de alguns deveres que eles precisam sim para dar continuidade do seu caminho, para progredirem. Toda vez que nós abreviamos qualquer dificuldade de outrem que faz parte do seu dever, do seu crescimento moral, nós estamos dificultando o seu trabalho, porque aquele momento que ele precisava passar, aquela dificuldade, aquela reflexão que ele deveria ter feito, vai lhe fazer falta. Muitas vezes logo ali adiante. Então nós temos que ter cuidado com isso, que a caridade não quer dizermos assumirmos os deveres dos outros. Assim, os deveres dos outros, assim assumirmos os deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Outra coisa muito interessante que devemos levar em conta, quando começamos a analisar se estamos cumprindo os nossos deveres ou não, no que estamos falhando, temos o hábito de nos compararmos com os outros. E isso é um grande erro. É um grande erro, porque quando nos comparamos com os outros, das duas umas, ou nós nos sentimos elevados ou diminuídos. Porque para compararmos alguém, nós temos que estar no mesmo patamar em todos sentidos. E nós sabemos que nós somos unos. Isso quer dizer que nós, embora todos irmãos, nenhum de nós é igual ao outro. Que embora a dor seja a mesma, todos reagimos de uma forma diferente. Então, nós não podemos nos comparar, não podemos comparar a dificuldade de um para o outro. Nós podemos, sim, considerar a dificuldade, os desafios, as vitórias, as elevações dos nossos irmãos como uma fonte inspiradora, como um exemplo, mas não comparativo com aquilo que conseguimos.
pois o que é muito para uns é muito pouco para outros. E isso devemos sempre levarmos isso em conta. Já o dever que nós precisamos, que devemos escutar a nós mesmos, descobrindo nossa caminhada interior, para logo após materializá-la num processo lento e constante. Nós já dissemos isso antes. Então, não vamos esperar que de uma hora para outra, cumprindo uma etapa do nosso dever, ele cessa. Aquele ato que hoje é dever, amanhã vai ser um ato espontâneo, mas ele vai continuar sendo realizado, ele continuará sendo necessário. Ao identificarmos o nosso real dever, nos autorrealizamos e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida. Quando descobrimos, quando evidenciamos os nossos deveres e quando cumprimos esses deveres, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos realizados. Essa é a nossa grande recompensa nessa existência. A tranquilidade, a paz da nossa consciência do dever cumprido. Todos nós devemos buscar, ao final da nossa desencarnação, que esse balanço moral que fazemos da nossa existência, que ele seja superavitário. E que nós possamos, então, no momento do nosso desencarne, sem medo, sabendo que muitas coisas nós fracassamos, mas que ainda assim somos melhores. Que todos possamos refletir sobre isso, que todos possamos buscar, então, a conscientização, que todos podemos buscar nos esclarecimentos que nós vamos adquirir lá no interior da nossa consciência, os nossos verdadeiros deveres, e que não nos falte força, que não nos falte fé, para seguir o nosso caminho, na nossa evolução moral. Muito obrigado a todos e que fiquem em paz.